Estive ontem aqui compartilhando um pouco sobre o discipulado e hoje o tema proposto é a verdadeira espiritualidade, marcas de uma verdadeira espiritualidade. Então a gente vai conversar um pouco e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 32, que fala um pouquinho da história de Jacó, ali no Val de Jaboque. Eu queria compartilhar aí algumas marcas de uma verdadeira espiritualidade. Lembrando, como também falei ontem, para mim é uma honra estar aqui com o pastor Eduardo, que foi também meu professor, lá na Primeira Batista São Gonçalo, e eu tive o privilégio aí de ter aulas muito abençoadoras e muito profundas, né? Professor Eduardo, como sempre. Então, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, podendo compartilhar com a igreja do servo de Deus. Capítulo 32, versículo 22 em diante. Pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, a gente vai discorrer aí alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessasse o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava. Versículo 26. Disse o homem: Deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: Peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: Por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu lugar o nome de Peniel, dizendo: De fato, vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou o Peniel e mancava de uma perna. Por isso, os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Senhor, obrigado pela tua palavra e te pedimos que o Senhor agora, através do teu Espírito Santo, possa estar me usando para transmitir o teu recado, Senhor, para que possamos sair daqui transformados e edificados pelo poder da palavra do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ouvindo aqui o pastor Eduardo, falando das injustiças, falando das tragédias, falando de tudo que tem acontecido e falando que a igreja ela tem esse caráter profético, de denúncia, porque nós servimos um Deus de justiça. Quando a gente olha para isso, quando a gente vê o cenário no nosso país, a gente percebe que a corrupção ela tomou todas as esferas, todas as instituições estão corrompidas. A gente percebe isso. E não é diferente no meio evangélico, não é diferente nas instituições cristãs. Nós percebemos isso. E muito, falando aqui a nível evangélico, muito em virtude da maneira como nós estamos vivendo e evidenciando a nossa espiritualidade. Nós temos vivido uma espiritualidade capenga, uma espiritualidade de culto, uma espiritualidade abstrata. Não é uma espiritualidade como a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo vai dizer que espiritualidade é viver no Espírito, é andar no Espírito, é imitar a Jesus, é fazer o que Jesus fez. Isto é, uma espiritualidade não apenas da oração no culto, mas uma espiritualidade que deságua na vida, que deságua nas questões do cotidiano. E a gente vê o tempo todo esse divórcio
entre o culto, né, e também o culto na vida. Né? Você está vindo ao culto, mas é necessário também que esse culto ele desague também na sua vida, nas suas relações, que são relações justas, né, amorosas, misericordiosas, e a gente percebe todo esse problema da nossa espiritualidade, portanto, é marcado por um tipo de hipocrisia, de apatia. Isto é, a gente demonstra algumas coisas, às vezes, do culto público, mas quando a gente sai por aquela rampa, sai no nosso dia a dia, a gente vive a nossa própria vida, da nossa maneira, do nosso jeito, e muitas vezes incoerente com aquilo que cantamos, com aquilo que realizamos aqui no culto público. Então, nossos dias é essa espiritualidade, entre aspas, desencarnada. É uma espiritualidade onde virou moda, por exemplo, eu falei um pouco antes disso, virou moda ser evangélico. Hoje as pessoas dizem, eu sou evangélico, e ao cantor, ao artista, essa febre gospel. E isso a gente percebe que é apenas nominal, é apenas o título, é apenas o nome, porque a vida, né, não se vê a evidências, marcas de um verdadeiro cristianismo, de uma verdadeira espiritualidade. O que precisamos então diante desse cenário, para que a gente venha representar esse Deus justo, amoroso, misericordioso, é sermos transformados, é sermos lapidados por Deus, para que a gente possa viver e expressar essas marcas da espiritualidade que transforma não só a nossa vida, mas que faz com que a gente venha expressar essa espiritualidade e promover transformação ao mundo, andando e vivendo no Espírito. Viver a vida de Deus, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, né? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma espiritualidade que não é apenas mística no sentido da oração, da devoção, do que você faz no quarto, em secreto, em oração, nas disciplinas espirituais, mas que também seja uma espiritualidade encarnada na vida, no cotidiano, no dia a dia, em ações práticas. Qual é o problema? Como eu posso medir a experiência, a espiritualidade das pessoas? Eu não posso fazer isso. Como eu vou medir a experiência, a sua experiência com Deus? De que se você está aí nessa descrição dessa minha introdução. Mas Jesus certa vez disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então nós podemos observar as marcas na vida e na nossa própria vida, e não olhando para o outro, mas olhando para a nossa própria vida. Por que eu escolhi esse texto de Jacó, falando de marcas de uma verdadeira espiritualidade e descrevendo todo esse contexto? Porque a história de Jacó nos faz refletir sobre esse processo. Um processo de um homem, vamos dizer assim, entre aspas, que nasce num berço religioso, de uma família, vamos dizer assim, religiosa, porém vive uma vida completamente desconectada daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele viu, daquilo que ele vivenciou, das práticas. Então isso nos faz refletir também, nós como cristãos, nós como pessoas que estamos aqui hoje, buscando viver essa vida de Deus no mundo. Então, trazendo aqui um panorama para você entender o contexto, a história de Jacó, eu vou falar resumidamente aqui qual foi a história desse personagem, e a gente vai então desembocar aqui nos pontos, né, nas marcas que eu quero apresentar para vocês. Então veja que Deus tem um projeto redentor para Israel. Ele começa com Abraão, né, os patriarcas, e a partir de Jacó, aqui nesse episódio especificamente, Deus começa essa transformação nos rumos, ali mostrando o pacto que ele teve com Abraão, que ele tinha com Abraão e consequentemente com Israel, que foi a transformação que Jacó teve em seu nome. Jacó, ele representa para a gente, dentro desse contexto, representa uma espiritualidade da malandragem, que eu acho que tipifica muito bem a nossa cultura brasileira. A nossa cultura brasileira é uma cultura do jeitinho, é uma cultura da malandragem. E, infelizmente, no nosso contexto, percebemos que nós também
nos utilizamos desses artifícios para viver a nossa espiritualidade. Isto é, nós usamos as coisas de Deus para tirarmos vantagem de Deus e das coisas religiosas. É aquele jeitinho, é a malandragem, é obter as bênçãos e os favores de Deus através dos nossos próprios artifícios. Foi isso exatamente que Jacó, e da forma como ele viveu. Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão. Ele nasceu fruto de um milagre, porque a sua mãe era estéril. Ao nascer, ele nasce agarrado ao calcanhar, né, o irmão gêmeos, Esaú, e recebe o nome de Jacó, que significa enganador, usurpador, suplantador, porque era muito comum naquela época atribuir ali o nome a uma situação da vida, e eles atribuíram por verem Jacó já agarrado, querendo passar à frente e chegar primeiro do que Esaú, esse nome que ele recebe. E o interessante é que a vida de Jacó é exatamente a expressão do nome que foi dado a ele: enganador, usurpador, suplantador. Ele engana primeiro seu irmão, pelo menos alguns episódios, provavelmente outros episódios que a Bíblia não narra, mas o que a gente percebeu aqui na narrativa bíblica. Primeiro ele engana Esaú, no caso do prato de lentilha. Esaú chega cansado, ele fala: olha, vende o seu direito de filho mais do primogênito, e eu te dou esse prato de lentilha, né? Ele faz ali, negocia, vai tapear, o irmão fica furioso. O outro caso foi ainda mais grave. Foi quando ele engana o pai, né, Isaque, com a ajuda da mãe, Rebeca, recebendo a bênção do seu pai no lugar do seu irmão Esaú. Esse golpe deixa então Esaú furioso, terrivelmente ali irado, e ele começa uma caçada para matar o irmão Jacó. Gênesis 27, 41 em diante, você pode ler essa história. Jacó então foge para a casa do seu tio Labão, se apaixona por Raquel, mas esse homem que engana vai ser enganado, porque ele trabalha 7 anos por Raquel e recebe Lia como esposa. Depois ele trabalhou mais 7 anos ali por Raquel, Gênesis 29. Jacó enriqueceu ali na terra de Labão, e após se sentir ameaçado, ele foge com tudo e com todos ali da sua casa. Nesse momento, Jacó faz uma aliança de paz com Labão e segue seu caminho até ter uma visão de anjos de Deus e chama aquele lugar de Manaim. Gênesis 32, versículos de 1 a 2. Depois dessa experiência sobrenatural, Jacó decide resolver aquela pendência com seu irmão. Ele percebe que era o momento de rever ali a sua vida, de como ele estava conduzindo a sua própria vida. Se instala então um conflito, um medo, uma crise no coração de Jacó, porque ele fica sabendo que Esaú está indo ao seu encontro e com 400 homens. Veja que o irmão estava irado por toda aquela situação, então Jacó fica temeroso por essa situação. Capítulo 32, versículo 6. E nesse processo de crise, de que Jacó está ali, nesse processo de transformação, e essa transformação, claro, vem de Deus. Essa transformação que ele vai experimentar deixa marcas profundas e evidentes de uma autêntica, de uma verdadeira espiritualidade. E assim então podemos constatar nessa história, e a partir dessa história, que Deus, só Deus, pode transformar e gerar marcas autênticas de uma espiritualidade autêntica, verdadeira em nossas vidas. Mas quais foram as marcas geradas por Deus aqui que evidenciam essa autêntica espiritualidade ou essa verdadeira espiritualidade na vida de Jacó? E é a partir então disso que eu quero conversar com os irmãos, mostrando nessa história 4 marcas de uma verdadeira espiritualidade que são ali geradas por Deus. Então vamos, a partir desse texto, examinar essas 4. Primeiro, a primeira marca de uma verdadeira espiritualidade gerada por Deus é a marca interna. O que eu chamo de marca interna? A marca interna da transformação do caráter, do coração. Acompanhe comigo no versículo 22 em diante. A gente percebe que Jacó, no versículo 22, naquela noite ele se levanta, toma suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, atravessa o val de Jaboque
versículo 23, fez atravessar tudo o que tinha, e Jacó fica sozinho, né? E se pôs-se a lutar um homem até o romper do dia. Acompanhe agora o versículo 27 e 28, depois daquela luta, diz o texto que aquele homem, aquele anjo, aquele representante de Deus pergunta: qual é o teu nome? E Jacó responde, né? Jacó, meu nome é Jacó. No 28, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A primeira marca de uma verdadeira espiritualidade é a marca interna, da transformação do caráter, da identidade, no coração. O que acontece aqui na vida de Jacó? Um processo de transformação interna, de identidade, que começa no conflito, que começa em uma crise. Ele está ali desesperado, sem saber o que vai acontecer, se ele vai morrer, porque o irmão dele está vindo em sua direção, com 400 homens. Ele faz passar ali no ribeiro, ali no Val de Jaboque, todas as pessoas, todas as bagagens, e naquele momento ele fica sozinho, na solidão. Tudo começa na solidão de um deserto existencial, não de um deserto geográfico, mas de um deserto do coração, de uma crise. E essa transformação, esse processo, continua a partir daquela experiência de luta, e que naquele momento, aquele representante de Deus, aquele homem, aquele anjo que aparece naquela luta ali com Jacó, faz uma pergunta que parece óbvia, que parece idiota, entre aspas, mas não, é uma pergunta quase que retórica, é uma pergunta de avaliação de conduta, de experiência. Então esse processo começa na transformação e culmina em uma transformação, de uma mudança de identidade. O seu nome não será Jacó, mas Israel. Houve uma mudança interna, no coração, de identidade a partir dessa experiência. E aqui, irmãos, a partir então dessa análise, nós constatamos que a verdadeira espiritualidade provoca mudanças no nosso caráter. Promove marcas internas no nosso coração. E muitas vezes Deus nos conduz, como fez com Jacó, a crises, a desertos, para que você possa repensar como você tem levado a sua vida. Talvez você que está aqui hoje, talvez você esteja vivendo momentos difíceis, e você está sem entender, e às vezes você está orando e buscando a Deus aqui nesse culto, para que Deus resolva os seus problemas, para que Deus resolva as suas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não deseja resolver suas coisas, Deus deseja resolver você. Embora, como consequência, suas coisas podem ser resolvidas, mas Deus, o objetivo dele é resolver você e eu, é resolver a nossa história, a nossa identidade. Então essa tribulação, como Paulo vai dizer em Romanos 5, que vai produzir caráter aprovado, é uma tribulação, uma angústia, a solidão do deserto que vai nos levar a uma transformação. Isso me faz lembrar das palavras do escritor Ricardo Barbosa, no seu livro Caminho do Coração, quando ele vai dizer que a experiência do deserto, o que é o deserto? É esse lugar, não geográfico, mas um lugar de luta. É você com sua luta, com seu drama, com sua crise, com sua dor, com a sua dificuldade. É nesse ambiente, e o símbolo do deserto é a solidão. É quando você está só. É quando você está sozinho, é quando você está talvez aqui no meio de muitas pessoas, mas o seu coração uma solidão, há uma crise, há uma dor, uma dificuldade. Mas ele vai dizer, o Ricardo Barbosa, no seu livro, que é nesse silêncio é que passamos a nos enxergar. Esse deserto é um lugar de luta, mas é um lugar de desnudamento da nossa alma. É um lugar de abandono das nossas ilusões, onde as máscaras são removidas, onde os nossos ídolos, ou seja, onde aquilo que a gente está preso, onde a gente se apega a alguma coisa, onde esses ídolos são quebrados. Portanto, o deserto, ele é um lugar de dor,
mas ele é lugar também de transformação. É lugar de mudança, é lugar de experimentar vida. E é nesse cenário que Jacó está ali, sozinho, pensando, refletindo, com a alma desnudada, quebrado, sem saber se vai viver, se vai continuar, né, a sua jornada. Eu não sei, eu estou aqui num momento de crise, de dor. Mas é nessa esteira que Deus vai lapidando. É à medida que ele vai se achegando a Deus naquela luta, naquela experiência, é que ele vai se dando conta de quem ele é. Isso me faz lembrar do Salmo 90, no versículo 8, quando o salmista diz: conheces as nossas iniquidades e não escapa aos nossos pecados secretos à luz da tua presença. Quando a gente se aproxima de Deus, a luz da presença de Deus traz à tona o nosso pecado escondido, a nossa falência moral. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, deixa eu ilustrar aqui, tem um quartinho de bagulho em casa, não é? Todo mundo tem aquele quartinho que você entulha as coisas, guarda as coisas, esconde. Imagina que você tem um porão e você tem aquele quartinho e você joga as coisas lá. Os homens jogam as ferramentas, jogam a roupa de futebol, jogam tudo lá. Mas está lá no porão e faltou a luz. E tem tanto bagulho lá que não dá nem para trocar a lâmpada. Aí você larga aquilo lá. Fala, estou com preguiça de mexer nisso aí. E você vai acumulando. Um dia você fala assim, não, eu preciso mexer nesse quartinho. E aí você vai e troca, bota a lâmpada, acende a luz. E aí você tem um susto. Meu Deus, eu não sabia que estava tão feio esse negócio. Porque a luz expõe. A luz expõe a sujeira. Não é? Se tem bicho, já tem barata aqui, tem rato, tem tudo aqui. Quando nós nos aproximamos de Deus, a luz de sua glória ilumina o nosso coração em trevas. E a partir da iluminação da glória de Deus, olhamos nosso coração e nos damos conta que estamos perdidos, que precisamos de mudanças, necessitamos de transformação. Não é assim que acontece a conversão? É assim. Você achega a Deus e você fala assim: ser propício a mim que eu sou pecador. Ou religiosos como Isaías encontram, e diante da santidade, os anjos gritando: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia. Diante dessa luz da santidade de Deus, Isaías grita: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Sentimos então essa transformação do coração que começa no deserto e que vai por essa esteira de um encontro com Deus, de crises profundas, e culmina o ponto nevrálgico aqui dessa marca, é a pergunta daquele representante divino. Porque veja, aqui Jacó diz: olha, eu vi Deus face a face. Para Jacó ali, Deus está ali, é o que representa o divino. Naquele homem, naquele anjo, eu não vou entrar em questão do que era, se é um tipo de Cristo, se era o Cristo já ali lutando com ele. Não, o que vem é o caso ali que ele está diante de Deus, diante de um representante divino. E naquela luta algo interessante acontece. E aqui é o ponto da transformação, que é o ponto da confissão. Primeiro você se dá conta, realmente, eu tenho lábios impuros. Você olha para o coração, mas você precisa declarar com a sua boca. E essa é a parte mais difícil. Porque, pense comigo, se ali era a representação divina, né, a pessoa que está lutando com Jacó, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que aquele homem não sabia o nome de Jacó? Não é? Não sabia? Claro. Então por que ele pergunta? Eu sei que o nome dele é Eduardo, porque Eduardo, qual é o seu nome? Não faz sentido, não é? É uma coisa assim, eu sei o nome, por que eu vou perguntar?
Porque o que está em jogo aqui não é simplesmente uma pergunta do nome. Lembra que eu disse do início que o nome estava muito atrelado ao estilo de vida e quem ele era. Jacó era enganador. A vida dele, ele passou a vida dele enganando as pessoas. Então, na verdade, o que Deus está dizendo é o seguinte: quem você é? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É como se Deus estivesse perguntando sinceramente: quem você é? Essa é a parte mais difícil. Porque ninguém quer declarar as suas falhas, os seus deslizes. Não, eu sou uma pessoa legal que de vez em quando dá umas derrapadas. A gente vai dar essa desculpa. Mas aquele que se aproxima de Deus e a luz da santidade de Deus expõe o pecado, não tem jeito. A gente precisa declarar. A gente precisa afirmar: eu sou enganador. Eu lembro uma vez, eu fui também missionário da PIB de São Gonçalo, 12 anos lá na Praia da Luz. Então, 12 anos lá, cuidando daquela congregação. Vi experiências assim maravilhosas. E eu lembro uma vez com uma irmã, né, ali no processo de aconselhamento, processo de discipulado, de confronto, porque acontece no discipulado confronto. E eu fiz um exercício com aquela irmã muito difícil. Eu disse com ela, queria fazer algo prático, e eu disse para ela o seguinte: olha, eu vou falar 5 defeitos meus. E aí eu comecei a enumerar, difícil. E pontuei 5 defeitos. E eu disse para ela: agora eu queria que você citasse um. Ah, eu sou muito pecadora. Não, eu sei que você é pecadora, mas eu queria que você citasse um defeito, Não é para expor, só estava eu e ela ali no gabinete, então nada demais. Não, eu tenho muitos pecados. Não, eu sei que todos nós temos muitos pecados, mas diz. E não saía. Porque temos dificuldade de verbalizar, de afirmar. E ali aquele homem está dizendo assim: a transformação passa em assumir, em declarar, em deixar de lado as nossas máscaras. E as máscaras são terríveis, né? O Ronaldo Lidório que fala que há 3 níveis de máscaras, né? A primeira máscara é quando a gente veste aquela máscara e a gente consegue enganar as pessoas distantes. É mais fácil. Por exemplo, eu estou aqui, vocês podem estar falando: pô, pastor Márcio é uma bênção. Mas os irmãos não convivem comigo. Então é fácil vestir uma máscara que enganar e tapear os irmãos, não é verdade? Agora eu quero ver lá em casa, na minha família. Mas o Ronaldo, ele diz o seguinte, que a gente se torna tão habilidoso na construção das máscaras, que a gente elabora o segundo nível, uma máscara tão quase perfeita, que a gente consegue enganar até as pessoas próximas. A gente vive uma roupagem que a gente consegue enganar as pessoas que convivem com a gente. Mas o terceiro nível é o nível mais perigoso de todos, que é quando você constrói e elabora uma máscara, que é a máscara do auto-engano. Quando você acha que é uma coisa e que não é. E quando você diz para você mesmo que é uma coisa, que é bonzinho, que é isso, que é aquilo outro, mas que no fundo, que na verdade não é. É nesse momento que Deus nos conduz à crise para quebrar, despedaçar essas máscaras, desnudar a nossa alma e diante dele afirmar: eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeira marca, a marca interna da transformação da nossa identidade, do nosso caráter. Segunda marca, eu chamo de marca eterna. Versículo 28, na parte B, algo interessante acontece, diante daquela luta travada entre Jacó, daquele período de batalha. No 28, após ele verbalizar quem ele era: eu sou Jacó, há ali uma afirmação: então o teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e
prevaleceste. Veja, o que aconteceu? Se você ler aqui os versículos antes, diz que o homem ali, o anjo, toca na coxa e a luta acaba. Quem venceu a luta? O anjo tocou ali, acaba a luta. Vamos acabar com essa brincadeira aqui. Tocou na coxa e Jacó está derrotado. Porém, aqui há uma afirmação de que Jacó venceu. Seu nome foi mudado, a sua identidade, e há uma declaração de que ele prevaleceu e de que ele venceu. Então, após ser derrotado e humilhado, tocado ali, Deus afirma que ele é vencedor. Houve uma afirmação de Deus ao seu respeito. E perdendo, Jacó vence. Nós falamos ontem aqui sobre discipulado. E essa marca que eu chamo de eterna é aquela marca da declaração de Deus ao nosso respeito. Na lógica humana, quando você vence, você é, claro, vencedor. Quando você perde, você perde. Aqui para Deus você perde e você ganha. E ontem nós estávamos falando do discipulado, um texto que Jesus disse o seguinte: olha, se você quiser preservar a sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida, você vai encontrar sentido na vida. É o contrário. A lógica do reino de Deus é quando você perde, é que você ganha. É quando você se rende, é quando você se humilha, é que você é exaltado. É essa a lógica dessa declaração de Deus, de aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 8,16, é de uma voz interior no nosso coração, afirmamos que somos filhos de Deus, não baseado na nossa justiça própria, mas baseado na justiça divina, não baseado nos nossos méritos, mas no mérito do Filho de Deus. E a pergunta que eu faço a você: você já ouviu a voz de Deus dizendo no seu coração de que você é filho de Deus? O Espírito já disse para você? Já confirmou isso? De que você é filho de Deus? Talvez está na hora de perder. Está na hora de se render. Está na hora de experimentar na fraqueza, experimentar a vida. Está na hora de, na morte, experimentar a vida de Deus. Essa é a marca de uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade onde temos a voz interna do Espírito dizendo que somos filhos de Deus. Terceiro, eu chamo de uma marca externa, isto é, a transformação do comportamento. Primeiro a gente falou de uma transformação do caráter, transformação no sentido daquilo que Deus considera ao nosso respeito, e agora de um comportamento, de algo externo. Veja que no versículo 31, após o anjo tocar, Jacó passou a atravessar o Jaboque mancando de uma perna. Isto é, há uma marca externa e visível daquela experiência que ele teve com Deus. É claro, é evidente. E toda experiência com Deus genuína traz marcas evidentes na nossa vida. Vou dar um exemplo. Às vezes você vivia uma vida desregrada e você tem uma experiência com Deus. Aí você sai do culto, na experiência com Deus, e a pessoa lá fora fala assim: rapaz, eu vejo, você está diferente. O que aconteceu com você? Você está mais bonito, fica até mais bonito. Você está mais bonito, está uma face de paz, porque há uma evidência externa clara de alguém que passou por uma experiência transformadora. Veja, não fica apenas no campo subjetivo, não fica apenas no campo do coração. Eu tive encontro, porque senão a gente fica aqui, olha, foi tremendo lá o culto, olha, Deus visitou o meu coração, e pronto, fica nisso. Não, se há uma evidência, uma marca de uma verdadeira espiritualidade, é que deságua na vida, na experiência, se evidencia na vida. Qual é a marca que você tem? Será que as pessoas estão olhando para você e falam assim: poxa, fulano realmente, olha como ela se conduz, a expressão dela diante da crise, olha como ela se conduz, olha a face dela diante da tribulação que ela está vivendo. Olha, será que nós estamos
revelando essa espiritualidade cristã, andando e vivendo no Espírito. As pessoas estão percebendo isso? Qual é a sua marca? O que você está deixando ali transparecer para o mundo, para as pessoas? Será que é na forma de falar? Aquele que mentia agora não mente mais. Ó, fulano, como ele falava palavrão, né? Olha só, agora foi mudado porque ele passou por uma experiência. Deus realmente visitou o coração desse homem, porque eu conhecia ele antes. Eu estou vendo que isso aconteceu. Verdadeiramente ele encontrou Deus, ele passou por uma experiência de transformação. Olha como o rosto dele resplandece. Paulo ele vai descrever muito bem a seu respeito essas marcas, quando ele disse em Gálatas 6:17, daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele está falando literalmente de marcas das chicotadas e das lutas que ele travou por causa do Evangelho. E as pessoas, ao olhar as costas, né, olhar o corpo de Paulo e as suas marcas, e falava, realmente esse homem, por amor a Cristo, ele é um seguidor de Jesus Cristo, que nós estamos vendo testemunho claro, evidente, de que Paulo tinha uma experiência real e autêntica com o Senhor. Então nós precisamos reavaliar e pensar se a nossa espiritualidade está expressando externamente esse comportamento, se há marcas visíveis e se as pessoas estão realmente identificando se estamos vivendo isso. E a última, para me encerrar, eu chamo de marca fraterna, que é a transformação social. Acompanhe agora o capítulo 33. No capítulo 33, aquilo que Jacó temia, né, acontece, Esaú aparece. E qual é a postura de Jacó? Veja que ele passou por toda essa experiência e agora ele precisa lidar com o seu medo, com aquilo que ele temia, diante do irmão, diante do seu próximo. E diz aqui, Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos na frente, depois Léia e seus filhos, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. É um dos textos que eu mais gosto, passagem é essa passagem, do reencontro desses irmãos de maneira linda e preciosa. Jacó então sai desse encontro, dessa experiência com Deus, determinado então a resolver a pendência, a confrontar o seu medo, seu temor de encontrar o irmão, resolver esse problema de família. A experiência com Deus impele, né, e conduz a 3 coisas: humildade com as pessoas, humildade com o próximo. Veja aqui no texto, postura dele, se curva 7 vezes diante do seu irmão, postura de humildade. Segundo, perdão. Há ali um encontro restaurador de reconciliação, de perdão, de choro, de lágrimas de arrependimento. E terceiro, de generosidade para com o próximo. Ele oferece presentes, oferece da sua riqueza para servir as outras pessoas. Veja que coisa interessante. Uma verdadeira espiritualidade não é apenas uma espiritualidade que você está no quarto ou num culto como esse, você ora, você jejua, né, você pratica as disciplinas espirituais e você vai lá para o seu trabalho na segunda-feira e faz falcatruas e puxa o tapete do outro para você ter o cargo. Não. A verdadeira espiritualidade é aquela que, a partir da oração, do nosso encontro e da nossa experiência com Deus no culto, ela deságua em transformação, em perdão, em reconciliação, em generosidade, em vida transformada.
Não foi isso que aconteceu? Os profetas, o pastor citou aqui os profetas do Antigo Testamento, que condenavam as injustiças. Vou citar só um caso, Isaías 58. Isaías 58, ele fala exatamente dessa espiritualidade que o povo estava vivendo, uma espiritualidade divorciada da vida. O que o texto diz? Isaías diz o seguinte: olha, vocês estão jejuando, vocês estão no culto cantando, mas esse não é o jejum que eu escolhi para vocês. O jejum, eu quero que você alimente o faminto, que você pare de pisar no seu irmão, que você tire ali as amarras da impiedade, olhe para o seu próximo. Então o que adianta você dizer que teve um encontro com Deus no culto, ou no seu quarto em secreto com Deus, e está pisando no seu irmão? Isso não é espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade autêntica, a espiritualidade verdadeira, que vem da Bíblia, que vem de Cristo, é uma espiritualidade onde esse encontro deságua em perdão, em reconciliação, em justiça, em amor, em misericórdia, para com o próximo, em humildade, em generosidade. Transformação com Deus, experiência com Deus converte o nosso bolso também. Porque avareza é idolatria, você sabia disso? Estava lendo esse texto de semana. Avareza é idolatria. Experiência com Deus converte o nosso bolso também, generosidade. Difícil entender alguém que diz ter uma experiência, um encontro com Deus e não consegue perdoar, e que é arrogante, e que se coloca acima das pessoas, que não abre o seu bolso para ser generoso. Tem alguma coisa errada. É isso que precisamos rever. Jesus deixou claro que a adoração precisa estar ligada à comunhão com o outro. Quando ele fala da oferta, olha, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa com você, deixa primeiro. Ou seja, não adianta eu estar ali no culto se não há essa experiência na comunhão com os irmãos. Hoje talvez seja o dia da sua experiência com Deus. Deus te trouxe aqui. E esse encontro, essa experiência, vai levar você a transformações radicais. A verdadeira espiritualidade se revela nas ações concretas do dia a dia, que passa pelo perdão, para generosidade, reconciliação, humildade. Concluo, no capítulo 33, versículo 10, algo lindo. A gente está falando aqui de reconciliação. Capítulo 33, porém Jacó respondeu: não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceite o presente da minha mão, que já Esaú não queria receber, não, de maneira nenhuma. E aí olha o que Jacó diz: porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Eu quero ver Deus, né? A gente fala. A criança, a gente ensina a criança, na luz daqui já deve ensinar muito para a criança. Como é que você quer ver Deus? Você consegue olhar para o sol, né? A gente fala. E tem uma musiquinha, não sei se a Marilene Vieira também fala isso: eu vejo Deus nos olhos do meu irmão, né? Irmãos, na reconciliação e no perdão, conseguimos ver Deus. Ver Deus na face do outro. Assim concluo dizendo que a verdadeira espiritualidade, ela não é só vertical. Que a gente acha que espiritualidade, eu estou aqui com Deus, esquece do horizontal, das relações sociais, da sua vida lá fora, da sua conduta com os irmãos, com as pessoas. Ela é mística no sentido de oração, devoção do coração, mas ela também é encarnada, ela é prática. É Cristo vivendo em nós e a partir de nós. Termino com uma ilustração do pastor Paul Washer. Uma das suas pregações famosas, ele conta uma ilustração engraçada. Ele diz assim que ele estava numa estrada com o carro dele e o pneu fura o pneu e a calota do carro sai ali. E ele para o carro no acostamento
e corre em direção para pegar a calota do carro. Ele não se dá conta que está no meio do asfalto atrás da calota do carro. E quando ele está na direção da calota, vem um caminhão e bate mais de 100 por hora, joga ele não sei quantos metros. O que acontece? Ele levanta, bate a poeira, volta lá, pega a calota, troca o pneu e vai para casa, tudo bem. Aí ele diz assim: se eu contar essa história para vocês, o que vocês iam me chamar? De quê? Né? Aí todo mundo fala, ou é mentiroso, ou o que mais? Ou é maluco. Você é maluco ou você é mentiroso. Aí ele diz assim: o que é mais forte? Uma carreta 100 por hora, batendo de frente com uma pessoa, ou o homem batendo de frente com o amor de Deus? O que é mais poderoso? O que é mais forte? Claro, é o poder de Deus. E a conclusão que a gente chega é o seguinte: só pode ser maluco ou mentiroso quem então bate de frente com o amor de Deus e diz que saiu ileso, e diz que saiu da mesma forma. É impossível. É impossível ter uma experiência real com Deus e sair dessa experiência da mesma forma. É tempo de transformação. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. Quero orar pela sua vida. Eu queria, se o pastor Eduardo me permite, pessoa que está nos acompanhando pela internet, ou se há alguém aqui, né, hoje, que precisa dessa experiência. Talvez hoje Deus trouxe aqui, talvez não, Deus te trouxe aqui, para que a sua vida hoje fosse marcada. Você saísse daqui mancando, com uma nova vida. Então eu queria fazer 2 orações. A primeira, ou chamar aqui o pastor também, ele faz essa oração, mas queria convidar 2 orações. A primeira, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Ah, pastor, eu estou seguindo a minha vida por aí, mas eu estou entendendo que minha vida precisa tomar um rumo novo. E eu estou vendo e percebendo nessa palavra que só Deus pode mudar a minha vida. É verdade. Então, essa transformação começa com arrependimento, com confissão e quebrantamento. Então, se você deseja essa oração, se há alguém aqui entre nós, levante a sua mão se alguém que fala assim: não, eu quero tomar essa decisão hoje com Jesus. Tem alguém aqui hoje, nessa plateia, que quer fazer isso, quer entregar a sua vida a Jesus? Primeira vez que você está fazendo isso? Você aí que está pela internet nos assistindo? Alguém? Não? E a segunda oração, você que já é crente, ou talvez como Jacó, nasceu aí no ambiente religioso. Ah, pastor, meus pais são crentes, desde que eu nasci, já nasci dentro da igreja. Tem um pregador famoso aí também, que ele diz o seguinte: olha, cuidado porque você pode ter nascido na igreja, ter sido criado na igreja, ter sido batizado na igreja, ter casado na igreja, ter sido sepultado na igreja e acordar no inferno, se a sua vida estiver na igreja e não em Deus, em Jesus Cristo. Então talvez hoje Deus está te levando por um deserto, porque o que Ele quer é transformar o seu coração. Então, se você se encontra nessa situação, eu pedi ao pastor Eduardo para estar aqui orando. Desde já eu já agradeço a oportunidade. Ele vai estar orando por vocês, pela igreja, por todos que estão aqui. Que Deus abençoe a todos.